TV Animal está começando. Este programa é para você que ama os animais. Hoje vamos conversar com a Sheila sobre uma cesariana que ela realizou alguns dias atrás. Estamos aqui com a cachorrinha e os seus filhotes. Vamos conferir. Sheila, quem é a nossa amiguinha de hoje? Hoje a gente está aqui com a Mila. A Mila é uma cachorrinha da raça Pinscher e o proprietário dela é o Christian. A Mila teve que fazer uma cesariana. Quais são os casos em que tem que ser feita a cesariana que eles não conseguem ter um parto natural? Bom, Márcia, principalmente assim, cachorrinhas de raça pequena, né? Muitas vezes é indicado a cesariana em função do pouco espaço físico para os filhotinhos nascerem. Então, tem esse caso. Às vezes, elas acabam cruzando com cachorrinhos maiores, então a tendência dos filhotes é ficar maior também, então fica difícil o parto. Muitas vezes, os filhotinhos também estão mal posicionados lá dentro do útero, e essa é uma outra indicação para a cesariana. Também temos casos que os filhotinhos não estão bem formados, então também ela não consegue ter os seus filhotes e deve ser realizada a cesariana. A historinha da Mila, ela cruzou com um pincherzinho um pouquinho só maior do que ela, mas ela é uma cachorrinha muito pequenininha, né? Ela, quando eu pesei ela, ainda com os filhotinhos no abdômen, ela pesava 3 quilos. Então, realmente, assim, uma cachorrinha bastante pequena. E o proprietário me ligou na terça-feira à noite, dizendo que ela estava em trabalho de parto e não estava conseguindo ganhar. Ela iniciou o trabalho de parto às 8 horas da noite. Então, o proprietário me dizia que ela ia toda hora tentar urinar, não conseguia nem fazer xixi, nem defecar e não saía nada, né? Os filhotes também não nasciam. Então, era em torno de 11h30 da noite, ele me ligou, daí a gente veio aqui para o consultório para examinar ela. Nesse caso, interfere com a cesariana. Isso, então é muito importante o proprietário ficar atento e saber a data do cruzamento dos filhotes, para saber realmente que aquilo que ela estava tentando fazer era o parto. Né? Conta para o pessoal quanto tempo, mais ou menos, uma gestação do cachorrinho. Isso, a gestação tanto das fêmeas caninas quanto as felinas é de 58 a 62 dias. Isso, aproximadamente 2 meses, que foi realmente o tempo de gestação da Mila, né? Eram 60 dias e o proprietário realmente observou isso. Uma pessoa atenta, porque de repente, imagina que a pessoa não está em casa e a cachorra fica naquele sofrimento, pode até vir ao óbito. Ao óbito, tanto os filhotes quanto a fêmea, e além do sofrimento dela. Então, eu cheguei aqui, realmente ela estava assim, com a barriguinha estourando, como a gente diz, né? Ela estava com o abdômen muito dilatado, e depois a gente vai mostrar para vocês, né? Ela está com 2 filhotinhos, mas ela tinha 4 filhotes. O que tu fez com os outros filhotes, Sheila? Então assim, ó, por ela ser uma cachorrinha muito pequena, o abdômen dela, esses 2 que estão vivos aqui bem, vocês vão poder observar que eles estão com 2 dias, e eles já são cachorrinhos bem grandes em relação a ela. Então, os outros 2 filhotinhos, eles não se desenvolveram. Eles pareciam cachorrinhos prematuros, né? Na verdade, eles já estavam mortos, sem o desenvolvimento completo. E isso não ocasionou uma infecção, nada. Realmente, eles pararam e ficaram ali, a gestação. E essa foi a causa de ela não conseguir ter o parto normal, em função de ter esses 2 filhotes ali com problemas. Exatamente. Eles eram os primeiros que nasceriam, né? Eles estavam mais próximos da saída ali do canal do parto, mas não conseguiram em função deles estarem mortos já. Mas esses 2 que sobreviveram estão ótimos, mamando, crescendo, estão excelentes. E não seria muito 4 cãezinhos para uma cachorrinha tão pequena como a Mila? É o que a gente costuma dizer, né? Que existe aquela seleção natural mesmo, né? A gente acredita que Deus sabe o que faz. Porque se tivessem nascido os 4 filhotinhos, para ela seria muito em função do tamanho pequenininho dela. Ela não ia conseguir amamentar, cuidar dos 4 como ela está conseguindo fazer com esses 2. Então, realmente foi a seleção natural que aconteceu e ela está cuidando super bem. E quanto tempo demorou a cesárea? Em torno de 1 hora. A gente procura assim fazer realmente o mais breve, tanto para acabar com o sofrimento da mãe. A gente não pode deixar a fêmea anestesiada muito tempo, porque também os filhotinhos acabam recebendo um pouco de anestesia em função de estarem no útero dela, e é bem importante fazer isso bem rápido para eles já
estarem bem, né, bem acordadinhos e ela se recuperar logo da anestesia para já iniciar a amamentação. Porque uma curiosidade também é que quando a gente faz a cesariana, o leite demora um pouquinho mais para chegar até as mamas. É como humano, a mesma coisa. Isso, né? A fêmea demora um pouquinho mais para liberar o leite para as mamas e iniciar a amamentação. Mas agora ela está super bem. Então tá, então vamos mostrar aqui pro pessoal de casa como ficou a barriguinha da Mila, né, com o cortezinho. Agora eles estão mamando. Então aqui a gente pode observar os filhotinhos mamando, né? Vamos pedir licença para eles. Vamos colocar eles aqui, vamos pôr... Ai, meu Deus. Ela aqui assim, vamos mostrar. Ela é uma pincherzinha. A gente ainda não conversou sobre pincher no programa. É, ainda não. Mas os pinchers, eles não costumam ser tão tranquilos assim que nem ela. Ela é bem calminha, né? Que idade tem a Mila? Tem aproximadamente 2 anos de idade. Segura ela ali para mim. Aqui, então, tá o cortezinho, né? Normalmente, assim, numa castração, né? O cortezinho, assim, é bem semelhante. Pro tamanho dela, numa castração normal, o corte seria menor. Mas como eles eram os filhotinhos grandes, então o corte tem que ser um pouquinho maior, né? Corte cirúrgico, mas está super bem. Você já castrou ela logo após a cesárea? Sim, o proprietário já solicitou a castração. Já aproveita numa única cirurgia, né, Sheila? Olha que amor. A gente aproveita e faz a castração, que é a ovarioesterectomia, já no mesmo momento da cesariana, quando nos casos que nem ela, né? Ela é uma fêmea muito pequenininha, o proprietário não pretendia mais tirar a cria dela, então a gente aproveita a mesma anestesia e faz a cirurgia. Agora, ó, vocês podem observar que eles são super espertos. A gente tirou eles e já estão grudados na mama de novo, mamando. Então, para o desenvolvimento do animalzinho, isso é super importante. E essa manchinha escura aqui deve ser do pai. Isso, né? A coloração é um pouquinho diferente da coloração dela em função do paizinho. Depois da cirurgia, então, a gente tem aquela preocupação da amamentação, ajudar o filhotinho a mamar, e depois a cachorrinha já vai para casa, né? Então, ela toma antibiótico, anti-inflamatório, como uma outra cirurgia, e depois de 10 dias ela volta para tirar os pontinhos, né? Os pontinhos da barriga, e depois os cuidados são basicamente os de cuidados normais, né? Cuidar que os filhotinhos estejam se amamentando bem, que ela esteja se alimentando também. E depois, com 21 dias, já pode ser dada a primeira dose de vermífugo para os filhotes e com 45 dias é realizada a primeira vacina. Somente o leite é necessário, não precisa mais nada para os filhotes agora. Só o leite materno é o melhor alimento. Claro que no caso dela ter pouco leite, daí então o proprietário vai saber, porque o animalzinho vai começar a chorar. Então daí sim a gente tem outros recursos. Mas no caso do animal estar sendo bem amamentado pela mãe, o leite materno é suficiente. Excelente, Sheila. Muito obrigada aqui pelas informações. Gente, TV Animal está terminando. Gostaria de mais uma vez agradecer ao Christian, proprietário da Mila, que cuidou assim tão bem dela. Agradecer a Sheila também, que realizou essa cesárea assim com bastante sucesso. E a gente se encontra na próxima semana.